Olá a todos, eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 16, objeto de conhecimento, preservação da biodiversidade. Detalhamento, os 5R, repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Biodiversidade, meio ambiente e educação ambiental. E vamos à nossa aula de hoje. Estamos começando a nossa aula de hoje neste cenário. Alguns já podem conhecer este cenário, que representa a praia da Ponta Negra, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós conseguimos perceber que é um dia ensolarado, que temos cadeiras, guarda-sóis aqui na praia. Tá uma praia linda para nós aproveitarmos um dia maravilhoso. É uma bela praia, não é mesmo? Para aproveitar esse dia de sol com a família, com os amigos. É a praia da Ponta Negra, como eu falei para vocês, e ela é uma praia linda que fica às margens do Rio Negro. Muito lindo esse cenário, mas por vezes não é dessa forma que nós a encontramos, bem como outros lugares em que tem um potencial de ser lindo, como acabamos de ver, mas que muitas vezes eles podem se apresentar dessa forma, como podemos perceber agora, com a presença do que? Lixo. E o que aconteceu nesse cenário? Ele está sujo, feio, sem condições de frequentar essa praia. Afinal, se vocês chegarem na praia nessas condições, vocês gostariam de permanecer ou prefeririam ir embora? Há pouco ela estava linda. Na vida real, infelizmente, isso acontece em muitas praias e lugares pelo mundo, e é o resultado da falta de cuidados de quem? Do ser humano, que deixou este rastro de lixo nesse local, como a praia, bem como outros locais naturais. Então, é um resultado das pessoas que frequentam esses lugares. E vamos entender o que pode estar influenciando para esse tipo de comportamento e quais atitudes podemos tomar para que isso não seja um cenário recorrente quando a gente for visitar tais lugares, né, de natureza, as praias, entre outros. Voltamos aqui com a pergunta: por que cuidar do planeta? Qual das 2 praias você acha que o seu filho ou a próxima geração, né, como o neto, merece conhecer, ou nós propriamente? Essa pergunta nos faz refletir sobre o tipo de legado ambiental que queremos deixar para as futuras gerações. A Praia Limpa, ela não é apenas um lugar mais agradável para passar o tempo, mas também simboliza o nosso respeito pela natureza, bem como o compromisso de cada um com a preservação do meio ambiente. A imagem da praia poluída serve como um alerta sobre as consequências de nossos hábitos de consumo e da falta de cuidado com o meio ambiente. Portanto, a escolha ela é clara. Ficou clara para vocês entre a praia limpa e a praia repleta de lixo? Nós devemos nos esforçar para que as próximas gerações herdem um mundo onde as belezas naturais sejam protegidas e apreciadas, garantindo que elas possam conhecer e se maravilhar com a mesma natureza que nós tivemos acesso e a sorte de experimentar e conhecer. Então, essa é a resposta que nós devemos trazer conosco. O que nós queremos deixar para a próxima geração, ou o que nós propriamente queremos encontrar quando nós vamos visitar as praias e os locais naturais. E qual a importância da gente pensar sobre isso? Vamos falar um pouco sobre biodiversidade? Essa palavra representa a variedade de formas de vida na Terra, uma vez que diversidade significa variedade e bio é vida. Então, é essa grande diversidade de vida que existe no nosso planeta, representado por esses vários animais aqui na nossa imagem, incluindo animais,
as plantas, os fungos e os micro-organismos. Então, até mesmo aqueles que nós não conseguimos ver a olho nu fazem parte dessa biodiversidade. Quando a gente pensa na preservação, nós não devemos lembrar apenas de nós, seres humanos, vivendo, mas devemos pensar no meio natural e de todas as formas de vida que dependem dela. Então, é crucial para a estabilidade dos ecossistemas, bem como do nosso bem-estar, o bem-estar humano. Então, nós temos que pensar nos nossos padrões de comportamento e no que queremos deixar de herança com base numa palavra chamada sustentabilidade. Essa palavra ela está relacionada ao uso dos recursos naturais de forma que o uso deles não comprometa que as próximas gerações também sejam capazes de usufruir desses recursos. Essa prática da sustentabilidade, ela envolve práticas que preservam a biodiversidade, a variedade de formas de vida em todos os seus aspectos e minimizam os impactos ambientais, ou seja, a pressão dos nossos métodos de agir, nossas práticas humanas com relação ao meio ambiente. Então, a sustentabilidade é a prática de atender à necessidade do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprirem as suas próprias demandas. Ela envolve um equilíbrio entre o crescimento econômico, proteção ambiental e o bem-estar social. Adotar práticas sustentáveis significa utilizar os recursos naturais de forma responsável, bem como promover a eficiência energética e reduzir a produção de resíduos gerados. Além disso, a sustentabilidade incentiva a busca por alternativas renováveis e a proteção da biodiversidade. Em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas e pela degradação do ambiente, a sustentabilidade é fundamental para garantir um futuro próspero e saudável para todos os seres vivos. Então, e como nós podemos praticar essa sustentabilidade? Nós vamos aprender agora com a utilização do que chamamos de 5R. Os 5R, eles representam, então, as palavras aqui descritas e atitudes que devem ser tomadas com relação a elas. Temos o S, o R de reciclar. O R de reciclar significa que são princípios que promovem a sustentabilidade e a preservação ambiental. Já o R de repensar significa refletir sobre nossos hábitos de consumo e buscar alternativas mais ecológicas, pensando então em todas as interações, tanto dos seres humanos com o ambiente natural, quanto com relação às demais formas de vida. Já o R de reduzir, percebam também as imagens associadas a cada um desses termos. O reduzir envolve minimizar o uso de recursos e a geração de resíduos. Já o R de recusar, vejam uma mão dizendo pare, consiste em evitar produtos que prejudicam o meio ambiente. E o R de reutilizar, o nosso quinto R, representa o incentivo ao aproveitamento de materiais antes de descartá-los. Reciclar, então, transforma resíduos em novos produtos, diminuindo a necessidade de extrair recursos naturais. Juntos, os 5R ajudam a construir um futuro mais sustentável. Então, esse é o significado dos R's e nós vamos aprender um pouco mais sobre cada um deles e como trabalhá-los no nosso dia a dia. O R de reutilizar é o que nós vamos começar. Esse R representa reutilizar, como a própria palavra diz, materiais e objetos, prolongando sua vida útil, bem como reduz a necessidade de produzir novos itens, diminuindo então o consumo dos recursos naturais.
Como nós podemos colocar em prática o reutilizar? Utilizando, por exemplo, os potes de vidro. Reutilizá-los para quê? Armazenar grãos, por exemplo, temperos, pequenos objetos. Então, um pote de vidro pode ser usado para essas ampla variedade de finalidades. O papel usado, nós podemos utilizá-lo para aproveitar para rascunho. Então, utilizamos um papel, estudamos ele, mas não precisamos descartá-lo de imediato. Podemos aproveitar o verso dessa folha. É um dos exemplos de como praticar o reutilizar. E podemos também fazer isso com as garrafas PET, que são essas garrafas de refrigerante, de sucos, entre outros. Elas podem ser utilizadas para armazenar produtos de limpeza, por exemplo. Então, são formas de reaproveitar, ou seja, reutilizar essas embalagens compramos e, ao final do seu uso, podem ser aproveitadas para outras finalidades, como as aqui descritas. Nosso próximo R é o R de reduzir. Nele, o que pode ser feito? Reduzir o consumo de recursos naturais e a produção de resíduos, e isso é essencial para diminuir o que nós chamamos de nossa pegada ecológica, ou seja, o impacto do uso dos materiais por nós, seres humanos, né, bem como de outros materiais no meio ambiente. Isso inclui consumir menos energia, consumir menos água e materiais e evitar o desperdício. Vou dar para vocês aqui um exemplo de como isso pode ser feito. Quando vocês estão nos ambientes, o que vocês fazem? Vocês deixam as luzes apagadas ou vocês acendem a luz e deixam ela permanentemente acesa? Vamos ver como a gente pode tratar isso? Vamos acender a luz agora com a ajuda da inteligência artificial. Acendida a luz, esse foi um exemplo, então, de como podemos colocar em prática o reduzir, que é o quê? Quando nós não estamos em determinado ambiente, lembrar de apagar as luzes sempre. Pode parecer pequeno, mas não é, e faz uma diferença muito grande, pois cada um fazendo a sua parte, nós vamos então conseguir reduzir esse impacto no ambiente. Dessa forma, reduzir o consumo de energia elétrica, bem como da água durante o banho, na lavagem de roupa ou na lavagem da louça, não deixar a torneira lá aberta, desperdiçando água, é algum dos exemplos da prática do reduzir, além também de reduzir itens descartáveis, como entre outros. Dessa forma, é crucial adotar práticas que minimizem o consumo de energia elétrica, água e itens descartáveis plásticos, por exemplo. Reduzir o consumo de energia, ele pode ser alcançado através de pequenas mudanças, como desligar aparelhos quando não estão em uso e utilizar lâmpadas de LED que têm um menor consumo de energia e que são mais eficientes. A economia de água também pode ser feita com medidas simples, como consertar vazamentos, aquela torneira que está pingando ou que não fecha direito, representa um grande desperdício de água quando vamos analisar. Bem como tomar banhos mais curtos também e usar técnicas de irrigação eficiente, ou seja, quem tem lavoura, uma plantação, utilizar de forma eficiente essa água que vai ser usada, ou também reaproveitar a água para lavar o pátio, para lavar a área, entre outros. Quanto aos itens descartáveis plásticos, a redução pode ser feita ao evitar o uso de produtos de plástico de uso único. Você comprou, usou naquele momento, às vezes 5, 10 minutos e descartou. E o plástico, ele demora cerca de 400 anos na natureza para ser degradado. Então, nós utilizamos por um ínfimo curto espaço de tempo e ele vai perdurar por muitos séculos. Exemplos de produtos plásticos que são utilizados de maneira rápida e que vão permanecer aí. As sacolas plásticas é um exemplo disso, bem como utensílios descartáveis, os copos também são outro exemplo. E o que deve ser feito? Optar por alternativas reutilizáveis. Então, esses são alguns dos exemplos de como colocar o reduzir em prática. Vamos ao próximo R,
que é o R de recusar. Esse R representa recusar produtos que não são ambientalmente corretos. Que produtos? Aqueles com embalagens excessivas, por exemplo, ou feitos de materiais não recicláveis. É uma forma de pressionar as indústrias a adotar práticas mais sustentáveis. Então, é uma forma de nós nos comportarmos diante do nosso cenário e conseguir ter um retorno também por parte, né, dos conglomerados, das empresas, entre outros. Um exemplo disso, que é o prejuízo da utilização desses materiais não recicláveis e que vão parar em locais inadequados, em sua grande maioria, são as sacolas plásticas, que representam um problema sério e urgente. Vejam a imagem, nós temos uma tartaruga e ela está com uma sacola plástica, como essas de supermercado, presa ao seu pescoço. Então, ela está no seu ambiente natural, onde foi jogado, desperdiçada essa sacola plástica e ainda está prejudicando o ser vivo. O plástico nos oceanos, ele, além das sacolas, né, mas os plásticos de maneira geral, representam um problema sério e urgente para o meio ambiente, devido à sua alta produção e baixa taxa de reciclagem. Utilizadas em larga escala e frequentemente descartadas após um único uso, essas sacolas demoram centenas de anos para se decompor, poluindo não só a água, mas solos, os rios também e os oceanos. A a presença dessas sacolas plásticas nos ecossistemas ameaçam a vida selvagem, como podemos ver na nossa imagem, pois muitos animais as confundem com o alimento, levando a sérios danos e até a morte. Para vocês terem uma ideia, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que a quantidade total de plástico nos oceanos esteja entre 75 e 199 milhões de toneladas. Bem como um estudo de 2020 revelou que o fundo do oceano pode abrigar cerca de 14 milhões de toneladas de plástico. Uma outra pesquisa mais recente, de 2024, sugere que essa quantidade pode ser até 100 vezes maior do que a que flutua na superfície. Além disso, as partículas do microplástico estimam-se que existam mais de 170 trilhões de partículas de plástico nos oceanos. E a superfície do oceano, ou seja, aquilo que está ali boiando, representa cerca de 358 trilhões de partículas de microplástico nessa superfície. E nas profundezas do oceano, essa quantidade é ainda maior. Então, o que nós percebemos que o plástico ele representa cerca de 85% do lixo que chega aos oceanos. Então, é uma quantidade muito grande e representa realmente um problema sério de como esse lixo é tratado. Mas como nós podemos mudar ou fazer a nossa parte com relação a esse plástico que está sendo jogado na natureza? Recusar um canudo de plástico faz diferença, como vamos na lanchonete, vamos no restaurante, pedimos o suco, o refrigerante e recebemos aquele canudo. O que nós podemos fazer com relação a isso para mudar e fazer a diferença nesse cenário no nosso ambiente? Vamos descobrir? Vejam, a gente vai fazer um cálculo rápido aqui. Se 1% da população mundial recusasse canudos plásticos por um ano, qual seria o impacto? Nós temos, com relação à população mundial, cerca de 8 bilhões de pessoas. Se 1% desses 8 bilhões recusasse os canudos plásticos, isso representa 80 milhões de pessoas. E contando como se fosse um canudo por dia, pessoa, nós teremos aí um resultado de economia. Um canudo por dia, com relação aos 365 dias do ano, vão representar uma economia, né, evitar o desperdício de 365 canudos por ano, 80 milhões de pessoas. Pelos 365 dias, né, do ano representados em canudos por pessoa ao ano, vai dar aí, então,
Evitar o desperdício de cerca de 29,2 bilhões de canudos ao ano. Então, se nós fizermos a nossa parte de recusar os canudos, é isso que nós vamos estar evitando que seja jogado na natureza. Então, é um exemplo que sim, nós recusarmos um canudo faz total diferença para o nosso ambiente, para o ambiente em que nós estamos inseridos e para as gerações futuras e para todas as formas de vida que habitam o nosso planeta. E agora, vamos ao nosso próximo R, reciclar? O R de reciclar, por sua vez, envolve o processo de transformar resíduos em novos produtos. A reciclagem ajuda a reduzir a quantidade de lixo nos aterros e a economizar recursos naturais. Ela impacta, então, positivamente os três setores da economia, ao reduzir o volume de resíduos e diminuir a demanda por matérias-primas no setor primário. Já no setor secundário, a reciclagem gera novos produtos a partir de materiais reaproveitados, criando empregos e estimulando a economia circular. No setor terciário, menos resíduos significam menor custo de gerenciamento de lixo e menor impacto ambiental, o que pode resultar em economias e benefícios para empresas, bem como comunidades. Assim, reciclar promove a sustentabilidade econômica e ambiental, tornando a economia mais eficiente e menos dependente de recursos naturais. Então, é assim que o R de reciclar consegue auxiliar nesses vários setores e como né, no meio ambiente. Vamos entender um pouco mais. Colocando em prática o R de reciclar. Reciclar, colocar de volta no ciclo, é o que significa. Então, fazer com que esses materiais eles retornem. Como vai ser feito? A reciclagem, ela desempenha um papel fundamental na redução do volume de lixo, ao transformar materiais descartados em novos produtos. Então, lembre que reciclar é transformar em novos produtos. A reciclagem, ela não apenas evita o acúmulo de resíduos, mas também reduz a necessidade de extração e processamento de recursos naturais. Quais? Madeira, por exemplo, minério, bem como petróleo. Isso significa que menos energia é consumida, menos emissões de gases de efeito estufa são geradas e os ecossistemas naturais são menos impactados pela atividade humana dessa forma. Então, é por isso a importância do R de reciclar, transformar em novo, retornar, né? Colocar de volta no ciclo. Vamos ver alguns exemplos de como podemos empregar o R de reciclar com os materiais que são utilizados em maior quantidade? Então, aqui estão representados alguns dos materiais que são mais utilizados e como eles podem ser reciclados. Então, exemplos de reciclagem aqui para vocês. Com relação ao papel, representado pelo jornal e papelão reciclados, eles são transformados em novos produtos de papel. Então, o papel é um dos resíduos mais reciclados que temos. O vidro. A reciclagem do vidro. Garrafas podem ser reutilizadas para fabricar novas garrafas. O vidro é um material que ele pode ser reciclado e que não vai perder as suas propriedades. Podem ser reciclados inúmeras vezes e ele sempre vai estar ali certinho para essa nova utilização na forma de um novo produto. Já o plástico. As garrafas PET são recicladas em novos produtos plásticos, como quais? Fibras e embalagens. Já o metal. Eles podem ser reciclados através, né, das latas de alumínio que vão ser utilizadas para produzir novas latas, bem como
outros itens metálicos a partir delas. A reciclagem do óleo de cozinha, que foi utilizado para cozinhar lá na residência, como ele é reaproveitado? Ele é reciclado e convertido em biodiesel. Já os eletrônicos, eles são reciclados para recuperar materiais valiosos que estavam ali na sua composição. Então, esses são alguns dos exemplos de como reciclar esses materiais. O R de repensar agora. Nesse R, ele representa nossos hábitos de consumo. É o primeiro passo para uma mudança sustentável. Devemos refletir sobre o que compramos e usamos, priorizando produtos que causam menos impacto ambiental. Como colocá-lo em prática? A gente só compra roupas novas quando realmente precisa? Ou troca de telefone com frequência? Um outro exemplo. Esse R de repensar nos incentiva a refletir sobre nossos hábitos de consumo e como eles impactam o meio ambiente. Antes de comprar ou descartar algo, é importante repensar se realmente precisamos daquele item. Se há uma alternativa mais sustentável, por exemplo, ou ainda se existe uma maneira de utilizar o que já temos. Repensar também envolve considerar o ciclo de vida dos produtos que consumimos, desde a sua produção até o descarte, e escolher opções que gerem menos resíduos e menos impacto ambiental. Ao repensar, começamos a adotar atitudes mais conscientes e sustentáveis, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a redução do desperdício. Então, essa é uma forma de colocar o repensar em prática, bem como repensar desperdício de alimentos. Com relação a esse tipo de desperdício, bem como ao desperdício com relação à troca de carro, é mesmo necessário trocar de carro todos os anos? Bem como por que existe tanto desperdício de alimento, como vocês podem ver nessa imagem? Quando ocorre essa troca de carro anualmente, tem que ser pensado do porquê que está sendo realizada. Tem pessoas que trocam todo ano, a cada 2 anos, e o porquê, sendo que é gerada uma maior quantidade de resíduos por essas indústrias, uma maior quantidade de materiais com o aporte desses novos veículos, sendo que já tem veículos que estão em perfeito funcionamento. Então, repensar essas práticas que, por vezes, não envolvem um aproveitamento daquilo que nós já temos, bem como do desperdício dos alimentos. Sabemos que uma grande quantidade da população, por vezes, não tem, né, aquela quantidade necessária de alimento todos os dias, e o desperdício dele, não só, né, com relação àqueles que necessitados ou aqueles que não têm essa quantidade adequada, como o desperdício do alimento também contribui para a emissão dos gases de efeito estufa. Então, é necessário repensar os nossos padrões de consumo e uso dos materiais. Vamos ver agora a importância de todos os 5 R's que acabamos de citar na conservação da biodiversidade, que são as diversas formas de vida. Ao praticar os 5 R's, contribuímos para a preservação dos habitats naturais e a redução da poluição, que são ameaças diretas à biodiversidade. Já com relação à reciclagem que nós falamos, todos esses R's, na verdade, a importância dos 5 R's na conservação da biodiversidade representa a redução do uso de recursos, e a reciclagem ajuda a diminuir a pressão sobre os ecossistemas, permitindo que as espécies prosperem. A importância dos 5 R's e de sua prática para a conservação da biodiversidade, quando se tem em vista que provocam a redução do uso de recursos e a reciclagem, que ajuda a aliviar a pressão sobre os ecossistemas. Assim, ao diminuir a demanda por novos materiais e reduzir a quantidade de resíduos, minimizamos a degradação ambiental e a poluição. Isso cria condições mais favoráveis para que as espécies nativas
prosperem, preservando habitats naturais e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. Adotar essas práticas contribui para um ambiente mais saudável, bem como sustentável e que é fundamental para a proteção de todas as formas de vida. E essa foi a nossa aula de hoje sobre os 5 R's e a da sua importância para o meio ambiente e para a diversidade. Muito obrigada e vamos colocar em prática.